2-0 tricolor em cima do Raiz no Morumbi. E era pra ter perdido, hein, torcedor? Falar pra você, que jogo bizonho do São Paulo, hein? Tirando os 2 gols, São Paulo não jogou nada. Na verdade, o primeiro tempo ali era pro São Paulo sair perdendo. O Rafael fez algumas defesas. E o segundo tempo, nem se fala, os caras perderam 2 gols debaixo da trave. 2 baita golaços do São Paulo. Hoje, pra mim, o Roger errou em ter escalado os titulares. É um time muito fraco esse Raiz. Não é um time bom. Dá pra escalar, mesclar pelo menos ali, ver quem tá em condição física pra poder enfrentar esse time. E perdemos jogador. Novamente a gente entrou naquele negócio de perder jogador, né, cara? A gente não tava mais com esse problema. O Crespo enfrentou uma maratona de jogos aí, não teve nenhum contundido, muito pelo contrário. Estavam todos os jogadores retornando bem. Não existe você colocar o Marcos Antônio no sábado e na terça já. O cara também não aguenta, o cara não é de aço. Tinha que ter preservado pelo menos o Marcos Antônio, já que o Bobadilha voltou, deixar o Danielzinho com o Bobadilha, ou o George, nem sei lá. Tem a molecada da base pra usar. E não fez isso, muito pelo contrário, estourou o Marcos Antônio, nosso melhor jogador, entre aspas, né? Que agora, infelizmente, o Roger conseguiu estragar o futebol do Marcos Antônio, do Danielzinho e do Lucas Ramon, que pra mim eram os 3 principais peças, tirando o Caleri, que tá jogando super bem, né? Mas perdemos o Marcos Antônio, agora não sabe quando volta, vai para aquele refis ali que tava melhorando, né? Mas hoje em dia com o Paulo Paixão, com 75 anos, tá no refis. Esse departamento médico de São Paulo hoje em dia com o Roger Machado, se vocês procurarem ano retrasado, perdão, no comando dele, o time praticamente do Inter ficou tudo no departamento médico. Eles tiveram muito problema de elenco e isso justifica bastante a preparação física, né? Os preparadores físicos do Roger Machado junto com o Paulo Paixão. Então vocês veem o nível que a gente pode chegar, cara, e é difícil, a gente não vai sustentar jogar todos os jogos do mesmo time. Para mim o jogo mais importante era contra o Vasco, agora no final de semana, São Januário, vai ser um jogo dificílimo. O Renato Gaúcho deu jeito ali no Vasco, né? Então, para mim vai ser um jogo difícil, time jogar os titulares lá, para tentar pelo menos ganhar um ponto, né? Se a gente não consegue nem ganhar do Vitória, que tá com um time muito fraco, imagina do Vasco que tá vindo jogando bom futebol. E aí já perde o Marcos Antônio para um jogo desse. Adiantou alguma coisa? Complicado, cara. No primeiro tempo, São Paulo fez um jogo pífio, na minha opinião. Era para ter perdido já no primeiro tempo. Achou o gol ali no começo com o Luciano, baita golaço do Luciano. Uma jogadaça, né? O Marcos Antônio levantou, o Caleri ajeitou. Agora me pergunta, que centroavante o Caleri consegue fazer esse pivô? Roger, tem que dar chance pra molecada, cara. Pra mim, o André Silva e nem o Tapia tem essa qualidade. O Tapia pra mim estaria na ponta e o André Silva batendo a bola no queixo dele. Então, foi uma baita jogada do Caleri com o Marcos Antônio, ajeitou o Luciano, fez um golaço. Outro também que tá complicado, viu? Aparece nesses jogos que só por Deus, só jogou nada hoje como camisa 10, fez o gol, mas não jogou bem como camisa 10. Na minha opinião, novamente, esse cara tem que ser reserva imediata do Caleri. Quando camisa 10 é muito complicado, só se ele jogar enfiado ali, jogar como falso 9, né? Mas ele não consegue armar jogo, cara, é um desperdício de posição, ele não consegue armar jogo, o Luciano. Tem uma dificuldade severa. Ele é um cara que era pra matador, né? Pra fazer o gol. Então, achamos esse gol e o Raiz foi pra cima, deu 10 chutes no gol no primeiro tempo, 12 chutes se eu não me engano, São Paulo deu 3 em direção ao gol. Jogando em casa, cara, com um time amador praticamente. Nosso grupo é de futebol amador. Pegar os caras da Várzea aqui que jogam futebol de Várzea, pegar a gente ali que já jogou, ganha desses caras. É uma má gestão gigantesca, cara. É sem precedente as coisas. E aí no segundo tempo, o Raiz voltou melhor que o São Paulo, tá? O resultado engana bastante. Os caras perderam 2 gols debaixo da trave. Nossa, foi ridículo esses 2 gols que eles perderam. O Rafael salvou várias bolas, o Rafael. Não é pra ter perdido ou empatado. Aí vai falar que não é culpa do treinador isso. Cara, ele é fraco, o Roger é fraco. Aí achou um gol ali, um golaço do Arthur também. Uma baita jogada, começou com o Bobadilha tocou pro Arthur, o Arthur tocou o Luciano devolveu. Ele fez toda a jogada do Arthur, né? O Caleri fez o pivô de novo, tocou. Um baita golaço do São Paulo, mas foi só isso. Não adianta fazer 2 gols e jogar mal pra caramba. Aí é o que eu falei, né, nos vídeos atrás, que era o jogo pra garantir o cargo do Roger, né?
Então foi o jogo perfeito. Se pega o Vasco, em vez de ser o Rangers, pegasse o Vasco agora no final de semana, ou pegasse o Vasco agora na terça, ele com certeza não ganharia, ele seria demitido. Então, tipo, esse foi um jogo só pra segurar mais o cargo. Aí a justificativa do Rui Costa e tudo mais vai ser, ó, estamos 100% na Sul-Americana, que é o que eles queriam. Aí pega um Santos, pega um time melhorzinho, a gente vai perder, cara, não sustenta. Porque o time não tá jogando futebol, não tá jogando futebol. É preocupante, tô preocupado com o Campeonato Brasileiro agora, é um campeonato que eu tava mais tranquilo, acho que a gente, não sei se lutaria por título ou não, tinha grande chance de lutar. Agora é lutar para fazer 45 pontos, igual o Crespo falou lá atrás. Adiantou alguma coisa? Tá todo mundo comentando, né, da questão do Dorival Júnior, ele deu uma entrevista, falou alguma coisa lá, né, que talvez não tá gostando dessa, que o Roger tá empregado técnico, tá, não gosta de ficar envolvido nessas coisas. Eu acho que, caso aconteça alguma coisa no sábado, esse seria a solução imediata, cara, pra mim, o Dorival Júnior. É um cara que tem identificação com o clube, ganhou a Copa do Brasil, Supercopa, então é um cara que tem identificação, perdão, Supercopa do Brasil, Supercopa do Carpini, mas é um cara que tem identificação, independente, vai pra rival, não, acho que treinador, acho que tiraram alguns, né, treinador que ficou marcado, tipo o Abel Ferreira pro rival, o Muricy, até o Muricy, se for ver, o Muricy não dirigiu o Corinthians, né, porque ele tem muita identificação com o São Paulo, tem identificação com o Santos, né, que ganhou a Libertadores, então dirigiu o Corinthians. É a mesma coisa ver o Abel no Corinthians, é muito difícil, acho que no São Paulo é até um pouco mais provável, mas é um cara que estava desempregado, foi uma oportunidade de carreira para ele, ganhou títulos no Corinthians, virou também ídolo, técnico ídolo lá, e eu não vejo problema nenhum nisso no que ele fez. Eu acho que ele teve a oportunidade na seleção também, o São Paulo levou da seleção, o trabalho também no Flamengo levou ele. Então é um cara que tem todo o respaldo e não adianta, cara. O Roger pode ganhar a Libertadores que não vai ter respaldo da torcida. Da maneira que ele chegou foi totalmente errado, cara. Eu não sei como o cara desse também conseguiu aceitar algo disso. Tudo bem, está desempregado, tem conta pagada, tem família, mas que o cara já chega totalmente rejeitado. Ele poderia, só se ele mudasse tudo, sabe? Pô, ficasse o futebol mais vistoso, continuasse o que o Crespo vinha fazendo, que vinha dando certo. Que também o Crespo não é o melhor técnico do universo, todo mundo também está tratando o Crespo como se fosse o melhor técnico do mundo. Não é, o Crespo deu uma solução ali que estava funcionando, mas está longe de ser o melhor técnico do mundo, mas é um cara que está funcionando. Aí você vai mexendo que está funcionando, aí é complicado. Mas é isso, o São Paulo venceu no próximo sábado, agora vai pegar o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e vamos ver. Esse futebol aí, muito difícil, cara, muito difícil, ainda se machucar jogador, a gente não tem peça de reposição. Eu acho que ali tem um Marcos Antônio, Danielzinho, um reserva do outro, um dizer, mas Bobadilha já no jogo, fez uma falta gigantesca, o Bobadilha tá jogando muita bola, Bobadilha. Então não tem pé de reposição, vai perder jogador, vai ter pé de reposição. Pra mim a zaga tá uma peneira aí também, toda hora bola na área ali, rodeando a zaga. Não aconteceu isso com o time do Crespo também, né, os jogos que ele ficou. E hoje a gente tem estudando na zaga. É isso, vamos ver o que vai acontecer. Pra mim, eu já mandaria o Roger embora hoje, aguentaria ali com o Milton Cruz, alguém pra ver possibilidade de mercado. Ou já tentaria o Dorival Júnior, né? Se não for o Dorival, acho que tem que ir com um técnico Galhardo, tem que ir um técnico bom, cara, pagar um técnico bom, porque se for pra pagar menos, pra ter um Roger Machado pra não ganhar nada e ficar nesse limbo, é melhor não ter. Deixar o Roger então, tá bom? Vou dar as notas aqui dos jogadores, ó. São Paulo hoje entrou com Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Enzo Dias. Na escalação inicial tava o Wendel, né? Na escalação inicial entrou com o Enzo Dias. Marcos Antônio, Bobadilha, estava previsto Danielzinho e Marcos Antônio, mas provavelmente Bobadilha sem punch, né? Jogou e tá recuperado. Luciano, de camisa 10, Arthur, Caleri e a minha surpresa foi o Luca. Para mim, o Luca foi grande surpresa, eu achei que ia entrar com o Ferreirinha, mas o Ferreirinha também não vinha jogando tão bem, eu acho que sentiu alguma coisa também, né? Que eu fui ver as notícias. Então, eu acho que foi até interessante essa questão do Luca, né? Mas não tem padrão nenhum, né? Coloca o TT, aí tem o Luca, aí fica nessa. Aí tem o pessoal ainda que falta colocar o Pedro Ferreira, mas não coloca a molecada. Infelizmente, cara, por isso que a molecada da base eles escolhem pro Palmeiras, cara. Porque no Palmeiras tem oportunidade, você viu o Abel? Colocou o Alan pra jogar até hoje. Tem um menino lá no lateral, acho que é Arthur. Vira e mexe, o Abel coloca ele, então os caras têm chance. Aqui no São Paulo coloca um jogo, aí coloquei, aí tira. Então é complicado. Vou fazer as avaliações aqui. O Rafael, pra mim, salvou muito São Paulo hoje. Se não é ele, ia ser. E o Raiz ia ganhar no Morumbi. Então o Rafael, uma nota 10, cara. Salvou mesmo. Se vocês forem ver o jogo aí,
Se não fosse ele, é pra gente ter perdido, sei lá, de 4-2 pelo menos. Se tivesse 2 gols, perder de 4. Feio, né? Lucas Ramon fez uma partida burocrática, jogou bem, mas não tá sendo aquele Lucas Ramon no começo quando chegou. Uma nota 7. Rafael Tolo e Alan Franco, meu, vocês tomaram apavoro da zaga do ataque dos caras, cara. Ataque bizonho. Notas 3 pros dois. É inacreditável o pau que vocês tomaram dos caras, hein? Não existe isso. Time fraquíssimo os caras e nota 3. Enzo Dias, mais ou menos também, nota 6. Marcos Antônio vem fazendo uma boa partida, machucou, se Deus quiser, nada demais com o cara, porque pra mim, tecnicamente, que tá jogando dentro dos 11 é o melhor, e é o cara que faz a diferença, deu aquele primeiro passe, né, pro cara ajeitar, então é um cara que faz muita diferença. Tomara que não seja nada demais, mas até o momento ele estava jogando bem. Vou dar nota 7. Danielzinho, então acho que melhor do que nos outros jogos. Ele estava vindo muito mal, o Danielzinho. Então até um pouco melhor. Vou deixar ele com uma nota 6. Bobadilha jogou muito bem. O Bobadilha tá fazendo bons jogos. Ele tá fazendo muita falta, cara. Porque é um cara que tá fazendo passo pra frente, né? Antigamente ele ficava rodeando. E parecia o Zinho jogando, né? Você lembra do Zinho? O Zinho ficava rodando a bola, né? Ele lembrava bastante o Zinho jogando. Só que o Zinho, pelo menos, ele fazia isso e jogava passo pra frente, né? Ele não pra trás. Então agora ele melhorou, tá dando um passe com objetividade, tudo mais, aparecendo muito no ataque. Ele fez bastante falta, acho que no jogo contra o Vitória. Uma nota 7 também. Então o Caulino fez muita diferença, vou deixar sem nota. O Luciano fez o gol, mas pra mim como 10 não funciona, não me convence como 10, nunca convenceu. Acho que é um a menos quando o Luciano joga de 10. Hoje fez o gol, mas deve muito, cara, como 10. Deve muito. Vou deixar uma nota 8 porque fez gol. O Tapa entrou. Arthur, pra mim, desde que o Roy chegou, é o melhor jogador. Ele pediu, né? O Arthur é o melhor jogador do São Paulo. É um cara que vai pra cima, que é incisivo. O receio, cara, aí troca treinador, um cara que tá jogando bem, do nada para de jogar, né? Parece que o treinador faz toda a diferença. Não é, cara. É um bom jogador, o Arthur. Ele vem demonstrando qualidade, bastante qualidade. Tá lembrando os tempos que ele jogava no Bragantino. Então, ele é um cara incisivo, ia pra cima, dava passe, fazia 1-2. Então, tá com vontade de jogar, né? Dá pra ver que tá com muita raça. É um cara que tá indo, tá voltando. Fez um baita golaço hoje, então uma nota 10 para Arthur. Caleri, 2 pivôzaço, faz muita falta também, não tem substituto pro Caleri. Eu daria oportunidade pro Paulinho e pro Ian Francisco, acho que é os caras que conseguiriam fazer a diferença ali no ataque. O Paulinho nem se fala, para mim o Paulinho é um ótimo atacante também, então uma nota 9 pro Caleri. Entrou o Luan para segurar o jogo, deixar sem nota, o Luca e o TT. Cara, o Luca hoje foi mais ou menos, eu vou deixar sem nota porque toda hora entra roubada, né, esses jogadores, não sei se deu oportunidade, ok, mas não rendeu tanto esperado assim o Luca, na minha opinião. Acho que faltou bastante ser mais decisivo, tentar algumas coisas a mais ali, um passo a mais. Então eu acho que ele foi bem burocrático, uma nota 6, tá bom, pro Luca. E o TT entrou ali, acho que entrou melhor que o Luca. O TT eu acho que tá vindo melhor que o Luca, tô sentindo ele tá com mais confiança. E eu vou deixar sem nota, tá? Porque ele jogou bem, entrou ali perto do final, então fez tanta diferença. E o Roger Machado, meu amigo Roger, cara, infelizmente você pode ganhar Libertadores que a torcida não vai te engolir, meu amigo, infelizmente, porque da maneira que foi, da maneira que você está conduzindo, cara, não dá pra escutar suas entrevistas, eu não consigo escutar suas entrevistas, é difícil, porque não é nem pelo linguajar e tudo mais, mas, cara, sabe, falta mais ali e tudo mais. Pô, a entrevista que o Zubeldia dava, o Crespo dava, você via os caras sendo incisivos ali, falando bem, não correndo de pergunta. Então é difícil, o time não tá jogando bem, tá sem padrão. Concordo com a questão tática de 4-3-3, eu acho muito bom, mas você não tá conseguindo reproduzir esse campo, só tá só no papel só. Cara, então pega o chapeuzinho, vai reciclar o futebol, eu sei que você é um estudioso, vai estudar um pouquinho mais, pega um time inferior ali, cara, tenta ganhar os títulos, tenta ter mais estofo, sabe? Cara, São Paulo é muito grande, não pode ficar com técnicos tão sem pretensão nenhuma. Falar é bonito, né? Mas você vê o futebol é totalmente diferente. Então, vou deixar você com uma nota 0 aí, porque hoje foi terrível, cara. Você tomar apavoro, tomar ataques, quase os caras ganhar, só não ganhou por causa de técnica, é terrível, tá bom? É isso, o que vocês acharam aí? O Roger foi bem, tem que ser mandado embora, aguenta um pouquinho mais. O time foi bem hoje, foi certo ter escalado para vocês titulares, diz aí, tá bom?
Curte, comenta e compartilha. Segue a gente nas redes sociais que fortalece muito. Valeu? Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu.